Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com a doutora Maíra Marque Gomes, psicóloga da DPCAM, Delegacia da Mulher de São José, que veio conversar conosco sobre sua tese denominada O Discurso Jurídico sobre Violência Sexual à luz da psicanálise e da criminologia crítica. Nós agradecemos antecipadamente a sua presença, Maíra. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Bom dia a todos. A oportunidade de estar aqui enquanto servidora pública, vejo que é uma missão minha também. Que bom, seja bem-vinda. Nós registramos também a presença da Sabrina, que é bolsista do programa de extensão. Olá, ouvintes. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e também que essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, interface com as tecnologias, este ano na 12ª etapa. Eu sou professora Patrícia Mendes, membro do grupo de pesquisa EduSex, que idealizou este programa. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com. Vou repetir, edusexemdebate, tudo junto, @gmail.com, ou para o nosso WhatsApp, 048 é o DDD 996988484. Ou ainda você pode enviar uma mensagem em nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Participe, faça sugestões, aproveite, para dialogar conosco. Maíra, vamos aproveitar a sua presença aqui conosco, você é uma estudiosa do campo da psicologia, da antropologia, tem suas ações voltadas como psicóloga na Polícia Civil, na Delegacia da Mulher. Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória de escolha até chegar ao estudo de doutoramento. Bom, eu sempre estudei em escola pública e quando passei num vestibular para uma escola, numa universidade pública também, tive sempre então contato com professores que tinham titulação, seguiram carreira acadêmica, A Universidade Federal costuma ser dedicação exclusiva. Então a ideia do mestrado e do doutorado surgiu por isso, pelas referências que eu tinha, naquele momento. Não pude me dirigir de imediato a isso, porque queria minha independência financeira, então fiz concursos públicos e tive que morar em outras cidades em que não havia esses cursos, E por isso fazia especializações, que via de regra acontecem aos finais de semana. Depois tive a possibilidade de fazer mestrado e doutorado, mas hoje cada vez mais eu tenho clareza de que a pessoa que vai escolher essa formação, ela precisa saber se ela quer seguir uma carreira acadêmica ou não, Porque eu vejo de fato com objetivos muito distintos. Não há uma hierarquia, ao meu ver, entre lato sensu e stricto sensu, são propósitos diferentes, Então, a especialização te forma muito bem para o mercado de trabalho, para você, se especializar numa certa temática. Já o mestrado e doutorado, aí sim, você se forma pesquisador, E tem acesso a discussões não só sobre o teu tema especificamente, mas discussões que falam de temas maiores, mas especialmente essa questão de ser voltada à pesquisa, Eu sempre também, por estudar numa universidade pública, participei de projetos de extensão, de pesquisa, comunidade, então vejo também que a minha trajetória para querer trabalhar em políticas públicas de alguma forma, vem também disso. Dessa trajetória, desse contato na universidade, E aí a universidade cumprindo também, Maíra, essa função do ensino, da pesquisa e da extensão, que é uma função social, Exatamente. Às vezes nós estamos vivendo um momento muito delicado com relação às universidades, Então essa tua fala pra gente é muito cara, Já que nós estamos numa rádio educativa, é muito cara porque vai dizendo do lugar da universidade, Que é importante que as pessoas, que os nossos ouvintes, Às vezes é a dona de casa, às vezes é alguém que não teve acesso à universidade, para que entenda que é um espaço. Sim, porque a universidade não é só o ensino, certamente, As pessoas são
beneficiadas com os projetos de extensão e de pesquisa. Muitas vezes não se conhece como as pesquisas feitas pela universidade repercutem na nossa vida, né? Então é importante essa aproximação. Sim, e por falar em pesquisa, né? Você exerce, né, a função de psicóloga na Delegacia da Mulher, como eu disse há pouco, de São José, e eu gostaria que você relatasse para nós quais as contribuições desse seu estudo, né, a respeito da violência sexual à luz da psicanálise, né, o discurso jurídico sobre a violência sexual à luz da psicanálise, da criminologia crítica, né? Qual a contribuição, de que maneira esse seu estudo lhe auxilia na sua prática como psicóloga na Delegacia da Mulher? Bom, o meu estudo, ele apontou que, em linhas muito gerais, que o principal norteador das ações dos operadores do direito, sejam eles advogado, defensor, promotor, magistrado, é a subjetividade desses sujeitos, né? E não tanto o que surge dos casos propriamente ditos. Isso não é em si ruim, e talvez seja inevitável que seja assim, né? Porque a lei, ela não consegue prever e nem abarcar todas as realidades que podem chegar ao Estado, mas isso se torna problemático quando há enviesamentos preconceituosos, estereotipados, estigmatizantes, né, que são orientados por concepções políticas, históricas, construídas, né, há muito tempo na nossa cultura, com questões econômicas. Então, na minha prática, isso repercute, por exemplo, em que eu atendendo uma mulher que faz um BO dizendo que alguém ameaça de divulgar fotos íntimas dela, que eu possa com ela conversar sobre o porquê isso é tão angustiante para ela. E vejam, não estou com isso dizendo que a ação dessa pessoa que ameaça divulgar, ela é não importante, não é esse o ponto. Mas estou pensando com essa mulher até que ponto ela também não está incomodada, porque ela também tem um certo preconceito de que a sexualidade feminina apareça como existindo, né? Sim. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo, eu trabalho com muitas vezes atendendo homens, né? E falo também com eles sobre como o próprio homem é vítima de um machismo estrutural da nossa sociedade. Por exemplo, um machismo que diz que o homem tem que sustentar a família, de que se o homem ele é traído, isso é um abalo à sua identidade, né? Sim. Então, isso eu também converso com os homens, porque a motivação de muitos crimes cometidos por eles, né, nessa questão contra a mulher, é atravessado por isso. Converso com mulheres prostitutas, preparando-as para o preconceito que muito provavelmente elas vão passar no sistema de justiça. Então, muitas vezes o meu trabalho é de prepará-los para o que eles vão passar no sistema, muito provavelmente, né? E isso muito ligado, né, a essa construção social de sentidos e significados sobre a sexualidade, né, Maíra? Tudo isso muito ligado a essa história de sexualidade que carrega, né, uma suposta repressão, vou chamar o Foucault para conversar com a gente agora, né? Uma suposta repressão, né? E que, na verdade, há uma ciência sexual e toda uma incitação de um discurso sobre o sexo atravessado e enviesado por machismo e sexismos de toda ordem, né? Que a gente acompanha na nossa sociedade, né? Maíra, eu preciso alertar aos ouvintes que quem está sintonizando agora, né, com a Rádio Desk, nós estamos com a doutora Maíra Marque Gomes, que é psicóloga da DPCAM, Delegacia da Mulher de São José, e veio conversar conosco sobre sua tese denominada O Discurso Jurídico sobre Violência Sexual à luz da psicanálise e da criminologia crítica. Maíra, o que é a criminologia crítica? Né? Especifica um pouquinho para a gente também em que medida a psicanálise veio lhe auxiliar no seu estudo. Bom, a criminologia crítica, como diz, né, é um braço, vamos dizer, da criminologia. A criminologia, ela estuda o crime, tá? Mas a criminologia crítica, ela não estuda o crime a partir da pessoa que cometeu o crime, tá? Mas ela justamente
procura enfatizar quais são os aspectos político, econômicos, culturais, históricos, que fazem, por exemplo, com que algumas condutas sejam tidas como crimes e outras não, alguns crimes sejam considerados mais graves e outros não, e algumas vítimas sejam vistas como mais vítimas e alguns autores como mais autores. Então, há uma seletividade do aparelho de justiça que é atravessada por questões raciais, étnicas, também de classistas, né? Sim. De gênero, e que, portanto, a criminologia procura ressaltar a reação social, quer dizer, como a sociedade trata e produz também algumas condutas, né? E também indaga se a resposta repressiva é a melhor solução, porque ainda que o direito, particularmente o penal, se apresente como uma boa solução para o que houve, na verdade a criminologia crítica mostra que ele não se preocupa em primeiro lugar com a vítima, ele se preocupa em punir, né? E para isso, inclusive, faz a vítima ser mais vítima, né? Tem algumas condutas no sistema de justiça que vitimizam a vítima. Sim, algo preocupante na realidade, porque isso tira também espaços de autonomia, é isso, Maíra? Exatamente, o próprio processo penal, como ele se dá, estamos aqui falando de direito penal, né? Pela temática de violência sexual. O próprio processo torna a vítima, por exemplo, silenciada. Ela apenas responde perguntas, pouco espaço ela tem para falar do seu sofrimento e principalmente para participar da solução desse conflito. Então, se nós pensarmos que uma vítima de violência, ela pode não se satisfazer com a punição do autor, ela pode querer outro tipo de solução, ela pode querer inclusive que ele escute ela falando do que ela passou, né? Claro que aí depende do tema, tá? Mas ela poderia querer um pedido de desculpas, ela poderia, no âmbito civil também, querer que ele reparasse materialmente o dano. Então, a criminologia crítica, ela ressalta, né, isso. A vítima, né? E também fala de como aquele que no ato figura como autor, ele também é vítima de outras violências estruturais, né? Essa ótica e esse código linguístico vítima e autor, ele interessa ao direito, porque ele está trabalhando com fatos e a participação desses sujeitos nos fatos. Agora, a nossa lente não pode ser a mesma, enquanto, né, operadores de outros campos do saber. A psicanálise, ela dialoga porque ela, acima de tudo, fala de singularidades e fala da impossibilidade de nós tecermos considerações universais sobre a subjetividade. Então, algumas representações do tipo toda violência sexual é traumática, ou o trauma se manifesta com choro. Vejam, tudo isso são concepções genéricas, né? E aí, na minha tese, o que eu destaquei é que havia uma liberdade dos operadores do direito de falarem sobre aspectos psicológicos, mesmo a vulnerabilidade, o que faz um sujeito ser vulnerável ou não, mas sem se ater a produções acadêmicas da psicologia ou relatórios técnicos elaborados por psicólogos, né? É claro que isso se dá não só por responsabilidade dos operadores do direito, né, mas também, muitas vezes, a psicologia também falha em termos de propor ações, né, de se apresentar como colaboradora. Nas varas criminais, por exemplo, não há psicólogos, e muitos desses casos chegam em varas criminais, né? Agora, uma coisa que fica presente, assim, no seu estudo, Maíra, me corrija se eu entendi errado, é que quando nós estamos falando, né, de campos de saberes, nós estamos falando também de campos de poder, né? E aí eu acho que também tem esse atravessamento, né, nessa investigação. Exatamente. A minha tese estudou como o discurso jurídico se apropria do discurso psicológico, mas poderíamos fazer um estudo sobre como ele se apropria do discurso da engenharia, o discurso da medicina, né? Outros campos, da pedagogia, do serviço social, né? Então, exatamente isso. E, ao mesmo tempo, eu vejo que o direito também está sendo um campo de saber colonizado, porque o direito Sim. penal. Porque imaginem que muitas vezes instâncias
que deveriam se dirigir especialmente à proteção e à garantia de direitos, têm apresentado um discurso criminalizador. Por exemplo, vara de família, que trata de assuntos como alienação parental, há projetos de lei de tornar a alienação parental crime. Então, como se tornando crime fosse solucionar o problema. Então, vejam, o direito penal também está sendo colonizado, porque ao invés de nós pensarmos em soluções criativas, consensuais, que colocassem essas partes em diálogo. Não é? E não, nós pensamos que a melhor solução é reprimir o conflito via criminalização, encontrar uma vítima, um autor, punir o autor. Isso é muito grave, falando, por exemplo, de alienação parental, né? Isso dá outros efeitos, né? Sim. Maíra, nós estamos em um programa educativo, né? Nós consideramos de suma importância uma educação consciente e intencional no entendimento de que nós todos somos sujeitos sexuados, assim como nós entendemos que o diálogo sobre a compreensão de que direitos sexuais também são direitos humanos, né? Universais, é de fundamental importância na nossa sociedade, para que nós possamos viver em uma sociedade que lida com a dimensão da sexualidade e da educação sexual com vistas à emancipação. De uma maneira geral, seu estudo apontou a violência sexual, né? Esse discurso dos operadores do direito, né? E um outro olhar, um olhar da psicanálise que, na verdade, também vem humanizar esse uso da lei, né? Então, assim, em que medida um trabalho educativo também pode corroborar, né, com a transformação? Nós estamos aqui numa universidade, uma rádio educativa, nós temos a clareza disso, né? Mas, assim, nessas instâncias, esse entendimento de que a gente precisa dessa educação, chega lá, Maíra? Falando do tema de violência, e não só violência sexual, infelizmente, o mote tem sido de denúncia, né? Então, as campanhas de violência falam denuncie, denuncie. E muitas vezes isso faz com que a vítima, inclusive, se afaste de onde poderia pedir ajuda, porque ela se sente culpada, porque além do que aconteceu, ela ainda se sente reprovada porque ela não denunciou. Então, a minha sugestão seria que nós fizéssemos em quaisquer espaço público e mesmo nas nossas comunidades, isso não precisa ter participação do Estado, que a gente possa desenvolver ações de solução de conflitos que não necessariamente passem pela intervenção do Estado. Então, nós temos reunião de condomínio, vamos falar sobre os problemas sem precisar pensar em aplicar uma advertência, aplicar uma multa, fazer um BO, né? Sem precisar recorrer à questão do direito e da justiça. Exatamente. Então, falando agora na questão da violência sexual, eu entendo que a educação de gênero, ela precisaria ocorrer nos espaços de escolas, mas também em espaços de saúde. Então, eu gosto sempre de relatar uma situação muito emblemática de um menino de 3 anos que escolheu uma mochila rosa quando foi comprar o material escolar com os pais e sofreu bullying na escola por conta dessa mochila, e a escola não pôde solucionar de outra maneira, a não ser pedindo aos pais que trocassem a mochila. Então, como é difícil uma escola não abordar com essas crianças de 3 anos, eu volto a dizer, como é lidar com a diferença. No caso do menino, talvez nem se chegasse a pensar em sexualidades, porque não se sabe se esse menino é ou não é homossexual nesse ponto. É uma criança de 3 anos, Sim, né? A gente não pode perder de vista essa né? infância, né? E muitas vezes nós temos dificuldade, sim, em falar de gênero em espaços como escola, e de sexualidade, porque se entende que nós vamos estimular a sexualidade, como se isso fosse algo ruim. Equivocadamente, né? Como se o diálogo sobre essas temáticas fosse convidar, né, a uma determinada prática sexual, ou, né, questões que a gente vê e ouve aí, né? Sim. No caso do suicídio também, nós muitas vezes nos silenciamos para falar sobre o suicídio e temos um problema gravíssimo, que é justamente não permitir que essas pessoas falem do seu sofrimento, como se fosse um tabu falar da vontade de acabar com a sua vida, né? Tá? Então, a gente precisa desmistificar isso, e o espaço da escola acaba sendo o espaço em que, falando de crianças e adolescentes, a gente melhor tem acesso a eles. Claro, o espaço de saúde também, mas temos que pensar nisso, porque esperar chegar
numa esfera criminal, por exemplo, questões de violência, nós estamos trabalhando tarde, né? E trabalhando também com situações que foram as poucas que chegaram ali. Tem muitas outras, né? Então, assim, pra gente, sabe, Maíra, e a gente sempre traz essa pergunta aos nossos convidados, é muito cara essa necessidade do diálogo, né? E que a gente endosse, já que a gente está numa rádio educativa e a rádio acaba possibilitando, ela é ouvida em muitos setores, né, da sociedade, que as pessoas consigam compreender a importância desse diálogo, sobre a educação que a gente faz no campo da sexualidade, né, sobre como a gente entende as relações de gênero, né, em que medida a gente acentua, né, determinadas violências, porque o não falar sobre sentimentos, o não falar sobre afetividade, tudo isso acaba sendo uma grande forma de violência, né? Exatamente. Então, veja, se você pergunta a uma mulher, você trabalha fora? Você está desqualificando o trabalho dentro de casa, como se dentro de casa não ela tivesse não trabalhasse, trabalho. Né? Então, são práticas e que as pessoas precisam se atentar, da mesma maneira, questionar os nossos modelos de família. Será que o único modelo de família é o hétero, é o monogâmico, tá? É a família com filhos, né? Questionar também nossos modelos do que seja homem e mulher. Será que mulher é essa que tem vagina apenas, necessariamente também? Será que o homem é sempre o que tem pênis, ou toda pessoa que tem pênis necessariamente é homem? Então, precisamos indagar isso. As prostitutas, os prostitutos, né? Será que se sentem acolhidos nas nossas ações? Então, são questões que falam a todos nós, não quem trabalha com isso. E é muito importante, né? Maíra, uma outra questão sobre a sua pesquisa. Você tratou do tema violência sexual, né? E a gente vem conversando sobre isso. Como é que você realizou essa investigação? Você trabalhou com os processos? Como é que aconteceu isso? Então, eu fui no site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, procurei na aba jurisprudência as decisões em que havia a expressão violência sexual. Então, eu não atuei só com processos que falavam de crimes sexuais, né? Mas todos aqueles em que havia menção a isso. Fiz um recorte também temporal a partir de agosto de 2009, porque teve uma mudança legislativa importante sobre o estupro naquele momento. Então, analisei esses casos. O que acontece é que a jurisprudência traz os casos em que uma das partes recorreu. Então, esse caso sai da primeira instância, né? Então, já foi decidido, mas houve um encaminhamento à segunda instância para reformar ou manter a decisão. E então, o caso vai para um desembargador ou desembargadora, que estuda em profundidade e faz um relato, né? Ele é o relator de um estudo do caso, e aí os colegas daquela turma vão votar, né? Muito bem, então, nesse relato, há uma espécie de resumo do caso, das informações que chegaram à primeira instância, tá? Então, na jurisprudência, nós encontramos falas de promotores de justiça, delegados de polícia, magistrados e mesmo das partes, né? E defensores. Então, lá eu estudei o que eles falam sobre isso. Não fiz a diferenciação em termos, vou estudar só as falas de promotores, só as falas de magistrados, que poderia ser muito rico, sim, porque permitiria articular o conteúdo dessa narrativa com a atribuição do seu cargo, o exercício, né, do seu cargo. Mas ali, como eu problematizei os campos de saber, né, e especialmente o campo de saber do direito na relação com a psicologia, me ative dessa maneira indistintamente. E aí lá é que surgiram algumas noções bastante questionáveis, como essa de que toda violência é traumática, de que o trauma se manifesta com choro ou com outros sinais, né, de que uma mulher vítima apresenta certas características, né? E um autor também apresentaria certas características. Então surgiram essas falas e especialmente
o fato de eles não se basearem para falar de aspectos psicológicos em produções de psicólogos, nem técnicas e nem acadêmicas. Sim, na verdade se pautam muito mais num conhecimento do senso comum, na sua própria subjetividade. Exatamente. Uhum. E isso é um agravante, porque na realidade não expressa a real situação, é isso? Exato, e aí imaginem que esse sujeito fica um pouco surdo, né? Porque se ele já, antes de julgar, ou antes de trabalhar sobre o caso, ele já decidiu pelos estereótipos e estigmas e preconceitos, ele não escuta algumas coisas, né? Então, isso, em certa medida, a subjetividade, né, não é negativa e nem é evitável, né? É impossível. Mas, como seria importante que esse operador do direito se ativesse a isso, né? As suas representações e fosse mais cuidadoso. E, por exemplo, recorresse a outro campo de saber para indagar, para respaldar a sua decisão, dentro do possível ele poder fazer isso, né? Sim, uma parceria, um diálogo na realidade, para que eles possam somar no olhar para essa situação específica. Você diferenciou em uma conversa anterior conosco a diferença entre o direito e a justiça, Maíra. Acho que isso é algo bem importante para gente que não trabalha, né? Por exemplo, para nós educadoras que não dialogamos com esse campo do saber. Exato. Como é importante lembrar, né, que justiça ela é feita não necessariamente com o direito, né, o direito enquanto campo de saber, né? Pode recorrer a outros campos. Então, daí que as práticas de solução de conflitos que não passam pelo aparelho do Estado, elas permitem que nós, por exemplo, numa associação de bairros, ou numa escola, ou numa unidade de saúde, façamos justiça, baseados em outras noções, não nas noções jurídicas, né? Então, um condomínio tem o seu regimento, que prevê lá multa, advertência, mas será que é isso que vai permitir, por exemplo, fazer justiça num certo conflito ali que ocorra? Não, a articulação disso com outros dados, outras informações é que permitiria, né? Da mesma maneira, o direito, para ele fazer justiça, ele não pode recorrer apenas às leis, né? Ele precisa entender a sua missão como muito maior do que a aplicação de leis, né? Sim. E aí vemos um problema que muitas vezes, legisladores entenderem que para solucionar questões como violência, crime, precisamos criar mais crimes, precisamos aumentar penas. Vocês percebam que é como se a gente entendesse que para solucionar o crime precisamos partir de leis. E não, nós talvez precisemos falar sobre gênero, como falamos, e aí necessariamente isso vai implicar nas questões de violência sexual. Né? Sim, e aí isso tudo implica também numa mudança de concepção, né? Numa mudança de olhar, numa mudança das relações, né? Exato, e uma responsabilização de todos nós pela produção dos crimes e pela reação a eles. Então, vejam, um apenado sai, né, da unidade prisional e ele dificilmente consegue emprego. Sim. Tá? Porque a sociedade se entende que não tem participação nisso, né? E da mesma maneira, quando ele vai cumprir uma pena alternativa, ele só consegue cumprir em instituições do Estado, porque a sociedade civil não participa. Um adolescente que vai cumprir uma medida socioeducativa, ele poderia, por exemplo, cumprir em qualquer comércio, mas a sociedade civil tem medo, tem receio, faz essa divisão do mundo entre bons e maus, se coloca no lugar de vítima, né? Coloca o outro no lugar de mal, faz uma divisão que só importa o direito, vítima e autor, que é a participação deles no fato, e muitas vezes a gente quer simplificar o mundo dessa maneira, né? Vítima e algoz, e deixa de reconhecer a sua participação na construção de uma sociedade melhor. Nenhum Estado vai conseguir dar conta de administrar os conflitos da sua sociedade, por maior que ele seja, e nós vivemos um momento em que o Estado se vê cada vez maior,
querendo solucionar os conflitos, colocando os sujeitos competindo entre si, né, poucos solidários, e isso tem seus interesses, enfraquecer nós enquanto movimentos sociais. E enquanto sujeitos, né? Enquanto humanos, né? Empoderados. Isso, né? Exatamente. Maíra, nós agora vamos a um quadro no nosso programa que são as dicas da semana. Né? Você pode aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, um filme que oportunize aos nossos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre os seus estudos, né? Conversamos sobre violência sexual, conversamos sobre várias questões no campo da justiça, do direito. O que você pode contribuir? Bom, sobre violência sexual eu vou indicar um filme que chama A Caça. É um filme que fala de como uma comunicação de uma criança de que sofreu violência sexual, ela traz muitos efeitos dependendo de como a gente escuta isso. Como a escola escuta, como a polícia escuta, como uma comunidade escuta. Um outro filme muito bom chama O Lenhador, né? É um filme que fala de um sujeito que, condenado por violência sexual, sai em liberdade condicional. E ele tentando lidar, né, com seus fantasmas e também com a reação social no ambiente de trabalho, no próprio agente de condicional que o visita, tentativa de restabelecer um relacionamento amoroso. Então é maravilhoso esse filme para retratar a perspectiva do autor de violência sexual. Um outro filme chamado Tabu. Há mais de um filme com esse nome, tá, pessoal? Mas procurem o filme Tabu, que conta a história de uma menina cujos pais são separados. E ela vai morar com o pai e ela está descobrindo a sexualidade e acaba tendo um contato com um vizinho adulto. E o filme vai mostrar a reação tanto do pai, né, com questões políticas até, de Oriente Médio, Estados Unidos. É um filme fantástico, assim, será que para essa menina a resposta judicial seria a melhor? Então esse filme permite isso. E agora 2 documentários, um chamado Justiça, que conta a realidade da justiça criminal do estado do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, desculpe, no caso de adultos. É uma câmera que fica simplesmente posicionada e acompanhando algumas audiências. Nossa. E a realidade fora dela, no caso de um apenado, assim, como é na unidade prisional, a família dele indo visitá-lo. Então é muito bonito. Nós tiramos as nossas próprias conclusões, não precisamos de ninguém falar nada. Assim como o Juízo, que é da mesma diretora, Maria Augusta Ramos, uma antropóloga, que fala da realidade das várias da infância e juventude, município do Rio de Janeiro. E só para finalizar, é um filme chamado Anjos do Sol, que fala de leilão de virgens, né? Que acontece, pelo menos em termos de notificação, especialmente no norte do país, mas que faz nós pensarmos também que como o Brasil trata essa situação. E o filme também, A Morte Inventada, que fala, um documentário que fala de alienação parental, entrevistando crianças, adolescentes, vítimas, assim como pais, mães, operadores do direito, falando sobre essa temática. Muito obrigada, a gente agradece as dicas, né? Assim como agradece a sua disponibilidade, Maíra. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e pedir que você faça suas considerações finais. Bom, pessoal, a minha consideração final, na verdade, é um convite, tá? É um convite para que a gente se sinta responsável por melhorar a situação em que nós nos encontramos. Então, que a gente se sinta parte da solução dos conflitos que nos acometem no dia a dia, seja na nossa família, seja no nosso condomínio, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, nosso espaço de estudo, que a gente acredite que somos capazes de solucionar nossos conflitos, não é? É que, independente do outro, da violência do outro, da omissão do outro, que a gente pode tentar fazer o nosso melhor, né? Construir uma relação de paz, de amor, pacífica, que a gente possa se bastar com isso. Não se dirigir por vingança, um intuito de vingança, de mágoa, rancor, mas sentimento de culpa, mas que a gente possa também não se autoexigir, porque muitas vezes a gente é violento com o outro porque a gente é com a gente também, a gente é muito exigente com a gente. Então que a gente possa construir isso.
Obrigada, Maíra. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.